E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a existência de vocês aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Espírito Santo, Roraima, Santa Catarina, nesse mundão de meu Deus, nesse Brasilzão de meu Deus, tudo bacaninha? Tudo na mais perfeita felicidade aí onde você estiver, nessas cidades em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né, no Espírito Santo. Se você está aí no Espírito Santo, está no Rio de Janeiro, está o Carioca, né, tá no Rio de Janeiro, ou tá em outros locais do Rio de Janeiro, muito obrigado mesmo. Você que está no Rio Grande do Sul, você que está em Porto Alegre nesse momento, brasileiros espalhados nesse Brasilzão de meu Deus, tudo tranquilo, tudo bacaninha. Como é que está a existência de vocês, onde vocês estiverem, também fora do Brasil, nesse momento, na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, na Venezuela, na Colômbia, nessas Américas aí infinitas, nos Estados Unidos, na Nicarágua e tantos outros locais, no Canadá. Se o nosso conteúdo chegar, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Você que está aí fora do Brasil, você que está nesse momento na Europa, você que está assistindo esse vídeo aí em Portugal, em Lisboa, você que está na França, em Paris, você que está na Suécia, em Londres, na Inglaterra, se estiver na Escócia, se estiver na África, se estiver em algum local da África, se estiver na Nova Zelândia, na Austrália, na Oceania, em todos os rincões desse mundão de meu Deus, muito obrigado mesmo por você estar consumindo, assistindo o conteúdo do canal Paulo Dharma, aqui agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo, sempre. Que Deus me ilumine, abençoe você e a sua família, onde você estiver, beleza? Tranquilaço? Tô te pedindo, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Você que não é inscrito no canal Paulo Dharma 1970, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, se inscreve aí. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, é só se inscrever aí no canal se você gostar do vídeo, beleza? É uma forma de você ajudar o canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Outra forma de você ajudar também o canal é você fazendo doação. Tem aí o botão de doação aí, do lado do like, né? Você pode entrar, você pode doar qualquer quantia, qualquer valor, é sempre bem-vindo aqui ao canal, sempre ajuda. E se você também quiser ajudar também o canal, tem o Pix, né? Tem o Pix, a forma de ajudar, 988 290 76791, é o Pix tradicional do canal Paulo Dharma 1970, 988 290 76791, você está vendo aqui, no Pix do canal Paulo Dharma 1970. E outra forma também que você tem de ajudar, se você gostou deste vídeo, se você gostou do vídeo, você entra pela Amazon, né? Eu vou deixar o link da Amazon aí, você entra na Amazon, beleza? Você tem um link aí que tá vou deixar na descrição, o link na descrição, você ajuda o canal, você pode comprar qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. Se você quiser resolver, se você quiser comprar o livro que eu tenho aqui, que eu vou falar aqui no vídeo, você compra. Se você quiser comprar uma caneta, você compra. Se você quiser comprar um relógio, você compra. Se você quiser comprar um automóvel, se quiser comprar um Tesla, um carro da Tesla, se você quiser comprar um carro do Elon Musk, você pode comprar pela Amazon. Eu acho que vende pela Amazon, né? Você pode entrar e escrever. Aí onde está o link. O que você quiser, se você comprar livro, quiser carro, quiser comprar geladeira, quiser comprar qualquer coisa, você entra pelo link da Amazon e ajuda o canal Paulo Dharma. São as formas de você ajudar, né? Tem o Pix, tem a Amazon, tem a doação, você quiser, você ajuda também se inscrevendo ou você ajuda também curtindo também o vídeo, beleza? Tranquilo? Dado o recado, são 10 segundos, só vou ali pegar minha água, vai passar a vinheta do canal aqui rapidinho, 10 segundos, a gente volta aqui em 10 segundos, rapidinho. Não sai daí então, beleza? Tranquilo? Vou estar te esperando, hein? Valeu, até já. Obrigadão. E aí, voltei, beleza? Deixa eu beber aqui minha água pra gente começar. Seguinte, há poucos instantes eu concluí este livro aqui, bem legal, não estava no meu, nas minhas prioridades de leitura, mas por conta de uma outra leitura que eu fiz semana passada, vou mostrar o livro aqui, ó, Elon Musk, do Ashley Vance, este livro aqui,
Elon Musk, do Ashley Vance, essa biografia do Elon Musk. Semana passada eu estava envolvido com a biografia do Trump, vocês têm no canal, né? Aqui, ó, a arte da negociação. E como o Trump, eu tinha curiosidade sobre o Trump, e como ele pode-se dizer, venceu a última eleição com a ajuda do Elon Musk, eu fiquei curioso, eu li a biografia do Trump, lá da década de 80, né, a forma como o Trump ele se fez, né, ao longo dos anos 70 e anos 80, e depois, mais para frente, dos anos 80, que não é colocado na biografia, mas eu fiquei curioso e acabei tomando contato com essa biografia do Elon Musk, e percebi um negócio interessante aqui, vou logo dizer logo de cara, que pela primeira vez eu vi realmente a chamada ficção científica em ação, porque eu já tinha lido a biografia do Steve Jobs, né? E tem no canal do Walter Isaacson, essa biografia sensacional do Steve Jobs, mas eu não tinha percebido que a ficção científica ela está entre nós mesmo, principalmente depois daquilo que teve lá com a vacina, com tudo aquilo que aconteceu a partir de 2019, 2020, todo aquele processo de você ficar trancado em casa, tomar lá aqueles negócios lá que não se pode falar, todo aquilo que aconteceu nos últimos 5 anos, né, nos últimos 5 anos da nossa existência, que a ficção científica ela estava presente com força no nosso dia a dia. Lendo a biografia do Elon Musk, isso aí chegou realmente. Agora sim, agora acabou de vez. A ficção científica ela está entre nós com força. E eu vou explicar isso porque daqui a pouco eu vou dar um resumo aqui do livro, né, do geral, dessa biografia do Ashley Vance. Se você pegar lá, quem me conhece sabe que eu sou um fã roxo de ficção científica, gosto pra caramba de material de ficção científica e venho acompanhando nas leituras ao longo dos anos e anos, como a vida se confunde, né? A arte se confunde, etc. Eu até peguei aqui o livro do Ian Fleming, né? O Moonraker, Foguete da Morte, lá de 1953, que não é propriamente um livro de ficção científica, para dizer, né? Mas o personagem aqui, o personagem que é o vilão da história, o Drago, ele é uma espécie de Elon Musk. Assim, claro que eu estou exagerando, né? O personagem principal aqui, ele justamente vai combater o bonde, vai combater justamente o sujeito que está na Inglaterra e que é um cara que é fascinado por foguetes e que quer, amando da Spectre, ele quer destruir o Hugo Drax, né? Sir Hugo Drax. Ele quer destruir o mundo ocidental por meio da Spectre com foguetes. Isso aqui, ó. E eu lendo a biografia do Elon Musk, tava com essa figura do Hugo Drax na cabeça o livro todo, principalmente quando o Elon Musk ele vai mexer com foguetes, né? Aquela ideia dele de Marte, aquela ideia de levar pessoas para Marte, colonizar Marte, que eu já tinha também trazido lá no Perdido em Marte, que deve estar a capa do lado, né? Do Perdido em Marte, tanto o filme quanto o livro que eu trouxe. Quer dizer, essa busca do Elon Musk como homem que sempre gostou de ficção científica, de transformar o nosso mundo, né, nessa ficção científica que nós temos aqui, com o Neuralink e tudo. Tudo que você vai perceber sobre Elon Musk tem a ver com ficção científica, por ele justamente ser um leitor, desde a mais tenra idade, ser um leitor, um devorador de livros, e obviamente livros de ficção científica, filmes de ficção científica. O homem realmente gosta disso, e a ideia dele de colonizar Marte no futuro, daqui a 50 anos com os foguetes dele, me lembrou justamente o Hugo Drax do Moonraker, do Foguete da Morte. Tranquilo, né? Beleza? Isso foi algo que esse insight me veio assim, justamente por conta do Elon Musk ser um fã de ficção científica, como eu também sou. Mas assim, a ponto da ideia de dominar o mundo. E como eu falei de princípio, ele fez a eleição pro Trump. Ele é um homem muito poderoso.
Ele é um homem muito poderoso, não é pouco não. E esse livro aqui foi publicado em 2015, há 10 anos atrás. E desses 10 anos passados, de 2015 para cá, a quantidade de transformações, a quantidade de coisas que tem a ver com a ficção científica que o Elon Musk colocou aí, né, no nosso dia a dia. Ele tá aí desde os anos 90, mas tomou força justamente nos 2000, né, 2003, 2004. E lembra bastante, para não esquecer, né, não lembra bastante a figura do Steve Jobs. E o Steve Jobs, ele é um homem que está presente nessa biografia do Ashley Vance demais. Ele é o deus, né, desse pessoal todo, o Steve Jobs. Eu percebi, depois de ler o Elon Musk aqui, eu percebi que o Steve Jobs é a figura endeusada por toda essa galera de startups e internet. O Steve Jobs é citado aqui o tempo todo, inclusive daqui a pouco eu vou ler algumas passagens aqui que fazem essas comparações, né? O Steve Jobs e o Elon Musk e o Bill Gates também, né? Pode dizer, né? Bill Gates. Mas assim, eles têm suas diferenças, mas o Elon Musk ele é colocado naquilo, né? Ele é melhor ou ele é maior ou menor que o Steve Jobs, pelo que o Steve Jobs fez? É um negócio interessante. Essa biografia é muito boa, tá? Essa biografia é muito boa. Assim, ela tá um pouco defasada porque passou-se tempo, né? Eu não sei se por um acaso existem outras biografias do Elon Musk por aí, provavelmente deve ter nos Estados Unidos, que dá esse período aí de 10 anos, né? Esse período de 2015 para cá, porque aconteceram muitas coisas. Ele não ficou parado, ele tá com seus 53 anos de idade, ele é de 71, e ele já fez coisa pra caramba nesse período de 10 anos. É um negócio realmente assustador o poder que o Elon Musk tem. É um negócio realmente incrível. Você lendo a forma como ele se fez, a forma como ele se montou dos anos 90 para cá, como ele se criou nesses anos 90, é realmente um negócio incrível, incrível. Ele pode se dizer assim que ele nesse momento é o dono do Ocidente. Ele é o dono do Ocidente e demorando muito ele vai acabar se tornando dono do mundo mesmo. Porque ele tem muito poder, é um negócio incrível. Vocês lendo essa biografia, vocês vão perceber, e aí vocês vão juntar os fios, né, de 2015 para cá, vocês vão perceber o tanto que o Elon Musk é realmente uma figura poderosíssima. Poderosíssima. Um negócio incrível, incrível, incrível. Olha só para ter aqui, né, como resumo do livro, né, ó, título original: Elon Musk, Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future, que é o título original. O autor é o Ashley Vance, jornalista de tecnologia, publicado, como eu falei, em 2015. O gênero é biografia empresarial, inovação, tecnologia. Ele não é um livro de autoajuda. O autor aqui, inclusive, ele vai como ele é um jornalista de tecnologia, então ele vai frisar a metade do livro, pode-se dizer que a metade do livro é concentrada justamente no material que da SpaceX, a Tesla, tudo que o Elon Musk nesses 20 e tantos anos, mais de 20 anos, né, construiu, né, quase 30 anos, construiu nesse período. Do nada, um cara de 22 anos, um cara com meros 22 anos, ele vai criar tecnologias que vão fazer ele se tornar um bilionário rapidamente. Com 27 anos ele já era bilionário. Um negócio incrível, incrível, incrível. Ashley Vance traça um retrato multifacetado do Elon Musk, desde sua infância turbulenta na África do Sul até sua ascensão como o mais ousado empreendedor tecnológico do século XXI. Quer dizer, nós tivemos o Steve Jobs. O Steve Jobs morreu. O Steve Jobs morre, né? Aí deixa o trono vago, pode-se dizer. Deixa o trono vago. A Apple já não é mais a mesma. Hoje não é nem sombra do que foi na época do Steve Jobs. E nós temos a ascensão meteórica desse Elon Musk, que não deixou nada a desejar ao Steve Jobs. Infância e juventude. O capítulos e tema, né? Infância e juventude, isolado e introspectivo, apaixonado por ficção científica, como eu falei, autodidata em programação, sofreu bullying severo na escola, era um leitor compulsivo, ele absorvia muita informação nas leituras, ele autodidata total,
Ele sofreu bullying, foi perseguido na escola, apanhou pra caramba em escola por conta desse comportamento dele mais retraído. Primeiros negócios, cofundador da Zip2, da Zip2, vendida por 307 milhões de dólares. Depois fundou o X.com, que virou o PayPal, vendido ao eBay. Só nisso aí ele já ganhou milhões e milhões. Aqui, inclusive, no livro vai contar pormenorizadamente na forma como ele fundou essa Zip2, que é uma espécie de empresa como se fosse aqueles guias antigos de páginas amarelas que as pessoas procuravam para saber endereços de comércio, de loja. Ele vai fundar, né? Ele vai fundar essa Zip2, vai ganhar uma grana com isso, porque ele vai perceber logo de cara que as pessoas, se você tem internet, nós estamos no ano de 1996, 97, você já tem a internet nos Estados Unidos bem consolidada. Por que não você pegar aqueles guias de páginas amarelas e levar para a internet e oferecer para as pessoas, para que as pessoas consultem, né, consultem mais rapidamente? Foi assim que ele se fez. Depois ele vai fundar em 2002 a SpaceX. Musk queria reduzir os custos de voos espaciais e colonizar Marte. Foi ridicularizado por especialistas. Hoje é a empresa privada mais avançada na exploração espacial. Inclusive no livro aqui vai contar que só os russos, né? Só tinha os russos nesse período que mandavam. Os russos é que tinham o controle. Aí tinha a China e os Estados Unidos completamente defasados, né? Completamente defasados. Ele vai perceber isso. Os Estados Unidos tinham deixado a corrida espacial, né? Totalmente, ninguém mais. Tudo que os Estados Unidos ele tinha que pedir para fora, pedir para os russos fazerem as tecnologias, né? Emprestar as tecnologias. Então ele vai fazer negócios, inclusive com o governo, e vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas ele vai levar quase uns 10 anos para que esses foguetes eles consigam alguma coisa. Ele vai bolar na cabeça dele que vai ser rápido. Ele vai fazer viagem à Rússia para tentar comprar foguetes lá. Mas aí ele pensa, por que nós mesmos não montamos os nossos próprios foguetes nos Estados Unidos em vez de comprar foguete russo? Ele vai pensar exatamente isso. Mas até da ideia até o primeiro foguete dele voar foi quase uma década. Quase uma década para ele ter sucesso. As empresas, a SpaceX vai quase falir. Da mesma forma ele vai montar em 2004 a Tesla Motors, que revolucionou o mercado de carros elétricos. Quase quebrou várias vezes. Várias vezes. Musk aplicou sua fortuna pessoal para manter a empresa viva. Quer dizer, ele estava com problema com a SpaceX e estava com problema com a Tesla. Você vê aí as cenas do que inclusive o próprio autor aqui, o Ashley Vance, vai fazer piada, né, com os foguetes do Elon Musk, que parece um pênis voando, né? Parece um pênis. Ele até faz essa brincadeira aqui que hoje você vê esses foguetes indo e voltando, aquelas festas, né, que acontecem quando o foguete vai fazer a volta lá no planeta. Parece que ele já colocou até um foguete em Marte. Ele parece que nesses 10 anos ele colocou até um foguete em Marte, colocou um carro, parece ele colocou um carro elétrico em Marte. Quer dizer, você vê isso hoje, é algo comum, corriqueiro, mas ele levou pelo menos uns 10 anos para que as coisas acontecessem. Nesse período. Ele levou quase uns 10 anos. E teve, como eu disse, ele teve que empenhar tudo que ele ganhou. Ele se separou da esposa, Justine, nesse período conturbado. O negócio quase foi pro buraco. Se fosse um empresário brasileiro, eu acredito que ele não teria conseguido. Mas a forma como ele se colocou nos negócios dele dava confiança para os caras emprestar o dinheiro para ele continuar fazendo. Um negócio incrível.
A SolarCity, né? SolarCity e Energia Limpa, ele foi trabalhar com energia limpa, com os primos Lyndon e Peter Reeve, fundou uma das maiores fornecedoras de energia solar dos Estados Unidos. Isso tudo misturado aí com a SpaceX e a Tesla, porque inclusive o autor aqui ele vai colocar que isso se fundiu, é como se fosse um livro do Stephen King, né? É como se fosse um livro do Stephen King, tudo tem sentido. Depois que você está aqui em 2025, você olha para trás e vê que há uma interconexão, né, nas coisas. Essa SolarCity com a Tesla, com a SpaceX, um negócio impressionante, impressionante. Estilo de liderança do Elon Musk: exigente, perfeccionista, impaciente, capaz de inspirar lealdade e temor. Muitos ex-funcionários admiram sua visão, mas criticam sua dureza. Quer dizer, ele quase era um trabalho escravo. E eu nem sei dizer se ele pagava fortunas para as pessoas que trabalhavam para ele, que trabalhavam à época, né, que o livro foi escrito nesses 20 anos aí, se por acaso ele pagava as pessoas tinham tanta admiração pelo Elon Musk que elas quase se escravizavam no trabalho, trabalhando dias e dias e dias, horas e horas e horas, quase com atraso de salário, sem receber, trabalhando no Natal, no Ano Novo, assim, sem ver seus familiares, um negócio assim, realmente quase trabalho escravo. Eu vou até mostrar aqui umas fotos aqui do livro, olha só, para vocês terem uma ideia. Eu acho que vale a pena vocês procurarem e comprarem pela Amazon, beleza? Aqui, ó, ele pequeno aqui, em criança, olha aqui, ó, olha aqui. Olha ele aqui, garoto, aqui, ó. Esses aqui são a mãe do Elon Musk. Os avós, o começo do livro vai pegar justamente os avós do Elon Musk, que eram aventureiros. Eles eram aventureiros, moraram na África do Sul, por isso que o Elon Musk nasceu na África do Sul. Eram aventureiros, e o avô, junto com a avó, andava de avião, daqueles aviões lá dos anos 40, anos 30, anos 40, anos 50. Andavam de avião, olha só aqui, e andavam para 5 partes pela África, enfrentando leões, negócio impressionante, enfrentando leões, uma coisa bem doida, que vai passar essa geneticamente, né, vai passar isso para o filho, para o neto, pode-se dizer, da mãe do neto, da mãe para o filho, entendeu? Um negócio impressionante, olha aqui, ó, garoto, ó, olha aqui. Olha lá, Musk foi sozinho para o Canadá e acabou ingressando na Queen's University, em Ontário, onde morou no dormitório para estudantes estrangeiros. Olha aqui. Elon, Kimball e Tosca, seus irmãos, em sua casa na África do Sul. Os 3 hoje moram nos Estados Unidos. Essa foto aqui eles de vermelho ali, ó. Vendo? E aqui já ele na universidade. Vendo? Deixa eu pegar mais fotos aqui. Um dia ele resolveu sair da África do Sul, pegou um avião e foi para o Canadá, e lá procurando uns parentes lá no Canadá. Esses parentes não estavam mais no Canadá, estavam em Minnesota. Olha aqui, ó. Estava em Minnesota, e ele chegou lá com a mão na frente e outra atrás. Ele chegou nos Estados Unidos com a mão na frente e outra atrás. Olha aqui, ó. A SpaceX construiu um trailer para controle de missões, e Musk e Miller usaram para monitorar lançamentos em Kiwaj, que se não me engano, no Havaí. As plataformas de lançamento dos foguetes. Negócio impressionante. Como eu falei, Moonraker total. Olha aqui, ó. Musk há muito tempo tem uma queda por robôs e está sempre avaliando novas máquinas para fábricas da SpaceX e da Tesla. Musk mantém a tradição de lançamento. Aqui, ó, o Musk aqui, ó. Isso aqui é bem antes de Donald Trump, tá, gente? Isso aqui é bem antes. Isso aqui é anos 2000. Isso aqui não chega nem a 2010. Olha que o sedã Model S chegou ao mercado em 2012. O modelo acabou ganhando a maioria dos grandes prêmios da indústria automotiva. Aquela ideia de carro elétrico, né? Que hoje parece comum, né? Parece comum, mas foi o Musk que colocou essa ideia do carro elétrico. Ele trouxe isso lá por 2004, a ideia do carro elétrico. Agora o problema é a ideia é uma coisa.
ela se concretizar, olha lá, o Model S com seu motor elétrico e o pacote de bateria. Aí, aqui ó, o modelo, os modelos de carro, né? Ele visitando Cuba, antes dele ser republicano, né? Com as ideias mirabolantes. Aqui alguns críticos até dizem que o Musk, olha aqui o Dragon, o SpaceX, o Dragon, aqui é o foguete aqui, que o Musk ele tem essas ideias, mas pouca coisa na visão aqui, né, do livro na época. Muitos críticos diziam que a própria Starlink, ele tinha a ideia de fazer a internet, aqui no livro ainda não está, a ideia não está concretizada, ainda não tinha acontecido. A própria Starlink, que o Elon Musk ia colocar no espaço, né, para poder ajudar isso futuramente na colonização de Marte. A ideia de você ter a internet vindo do espaço, que é a Starlink, que hoje é uma realidade. As pessoas hoje usam Starlink tranquilo, você não precisa de ter internet, essas internets aí nacionais, que são horríveis. O Elon Musk colocou Starlink no espaço, mas aqui no livro aqui, isso ainda era uma ideia. Vida pessoal, casamentos conturbados, Justine Musk, Tallulah Riley, filhos e atenção constante em trabalho e relações humanas. Até aqui no livro ele tinha 5 filhos. Aqui. Hoje eu já sei que ele tem 12. Ele tem 12 filhos. E aqui, inclusive, no livro vai falar também que ele é adepto dessa ideia de muitos filhos. Sempre foi a ideia de ter muitos filhos. Ele considera que as mulheres e os casais, né, os maridos, tem que ter bastante filho. Países, por exemplo, que tem poucos filhos não vão para frente, segundo ele aqui. Principais mensagens do livro. Musk não é apenas um bilionário, é um visionário quase messiânico que realmente acredita na sobrevivência da humanidade por meio da colonização de Marte, energia limpa e IA ética. O livro mostra um equilíbrio entre admiração pela genialidade de Musk e crítica à sua personalidade difícil e obsessiva. Vance teve acesso inédito a Musk, seus amigos, funcionários e familiares, oferecendo um retrato complexo e revelador. Temos que lembrar aqui no livro que a princípio o Musk não queria colaborar, ele não queria colaborar, o autor aqui, ele teve muita dificuldade para ter acesso a certas figuras que estão mais próximas ao Elon Musk, mas depois de um certo tempo, o Musk, acho que ele deve ter percebido que era muito interessante ter ele dar a ideia dele, né, de qual é, de como tudo sucedeu, como tudo aconteceu, na própria visão do Musk. A princípio ele não estava muito apto, não estava muito interessado na ideia, e me lembra de novo o Steve Jobs aqui, né, que o Steve Jobs que foi procurar o Walter Isaacson por conta que ele já estava doente. Então ele vai procurar o jornalista para escrever a biografia, e o jornalista, como no caso aqui do próprio Achille, vai dizer o seguinte, o Musk a princípio queria ter controle sobre tudo, ele queria ter seu controle sobre a biografia, queria que ele revisar, olha só, ler os textos antes, o que o Achille estava produzindo. O Achille falou, não, eu não vou, assim como o Walter Isaacson do Steve Jobs, não, você só vai ler como todo mundo vai ler a biografia. Se você quiser assim, bem, se não quiser, Belém, eu vou fazer do mesmo jeito. Aí o Musk a princípio não gostou disso, porque ele queria colocar notas de rodapé, ele queria encher o livro de notas de rodapé, para que, se ele não concordasse com alguma informação, ele fosse explicar, que era o jeito dele, né? O jeito dele bem obsessivo, compulsivo. Ele queria colocar notas de rodapé no trabalho do jornalista. E o jornalista disse que não. Embora a princípio eu lendo, eu achei que quase que ela se torna um livro chapa branca, né, pro Elon Musk. Eu fiquei desconfiado a princípio. Quando eu fui ler o livro, eu já fiquei desconfiado, achando que era alguma coisa que o próprio Elon tivesse contratado o jornalista, como foi lá o Steve Jobs, né, com o Walter Isaacson, para escrever uma biografia. Quem sabe, né? Quem é que sabe, né? Quem sabe? Trechos marcantes. Ele não constrói apenas empresas, ele constrói indústrias. Outra, as pessoas comuns não têm ideia de como é difícil fazer algo que nunca foi feito. São duas, né,
duas pontes aqui do livro. Deixa eu pegar aqui algumas passagens que separei bastante aqui. Não sei se vou pegar todas, mas separei bastante, porque o livro realmente tem passagens aqui muito boas. Olha só isso aqui, ó. A insistência dele em explicar as origens remotas de sua paixão por carros elétricos, energia solar e foguetes pode parecer insegurança. É como se Musk tentasse moldar à força sua biografia. Contudo, para ele, é importante a distinção entre se deparar com algo e ter uma intenção clara. O desejo de Musk de que o mundo saiba que ele é diferente do empreendedor comum do Vale do Silício é antigo. Ele não estava apenas farejando tendências, nem vivia consumido pela ideia de ficar rico. Ele tem buscado um plano mestre todo esse tempo. Afirmou: eu realmente pensava nessas coisas na faculdade. Não é uma história inventada depois do fato. Não quero parecer um recém-chegado ou alguém que está seguindo uma moda ou sendo oportunista. Não sou um investidor. Gosto de tornar reais tecnologias que considero importantes para o futuro e de alguma forma úteis. Aquela coisa dele ter lido na ficção científica, né, que quem gosta sabe, aquelas coisas do passado da ficção científica que hoje são comuns aí, né? Ele queria trazer, assim como o próprio Steve Jobs. As primeiras ideias para um negócio viável na internet surgiram durante os estágios. Um vendedor das páginas amarelas estivera no escritório de uma das startups tentando vender a ideia de um registro online para complementar as informações creditadas a cada empresa naquele grande e grosso catálogo. O homem teve dificuldade para explicar a proposta e claramente tinha pouco conhecimento sobre o que a internet era ou sobre como alguém montaria um negócio a partir dela. A abordagem fraca deixou Musk pensativo. Ele procurou Kimball, falando pela primeira vez sobre a ideia de ajudar empresas a entrar na internet. Como eu falei, você tem a internet, né? Você tem um limão, a gente faz uma limonada. De acordo com Kimball, Elon disse: esses caras não sabem o que estão falando. Talvez isso seja algo que possamos fazer. Isso foi em 1993. Os irmãos estavam prestes a criar a Global Link Information. E neste período, né, eles acabaram criando a Zip2. A ideia era engenhosa. Em 95, poucos pequenos negócios entendiam as ramificações da internet. Não sabiam quase nada sobre como entrar na web e não entendiam o valor de criar um site para seu negócio ou mesmo ter um registro em listas do tipo páginas amarelas online. Musk e o irmão esperavam convencer restaurantes, lojas de roupas, cabeleireiros e outros negócios de que chegara a hora de tornar sua presença conhecida pelo público que navegava na internet. A Zip2 criaria um catálogo de negócios pesquisável e o ligaria a mapas. Musk costumava explicar o conceito por meio de uma pizza, dizendo que todo mundo merecia ter o direito de saber a localização da pizzaria mais próxima e as informações detalhadas sobre como chegar lá. Isso pode parecer óbvio hoje, né? Pense no Yelp junto com o Google Maps, mas na época nem mesmo os mais alucinados sonhavam com um serviço desse tipo. A Zip2 podia ser uma empresa de internet moderna voltada para a área da informação, porém para tirá-la do papel foi preciso um antiquado esquema de venda de porta em porta. Quer dizer, os caras tiveram que ir de porta em porta bater: olha, vocês estão interessados? Nós trabalhamos com a internet aqui, você pode colocar sua empresa no nosso site. Imagina isso, né? Parece aquelas coisas assim feitas bem à manivela, né? Enquanto Musk trabalhava na codificação como se estivesse possuído, Kimball se tornava um entusiasmado líder de vendas. Kimball era o eterno otimista e muito animado, disse Hellman. Jamais conheci alguém assim. As respostas mais agradáveis vinham daqueles que lhe diziam que propaganda na internet parecia a coisa mais estúpida da qual já tinham ouvido falar. Com mais frequência, os donos de loja apenas lhe diziam para ir embora e parar de importuná-los. Quando chegava a hora do almoço, os Musk enfiavam a mão numa caixa de charutos onde guardavam dinheiro, saíam com Heyman e ouviam os relatos deprimentes sobre as vendas. Quer dizer, ninguém estava interessado. Mas a coisa mudou, né? Eles insistiram. Olha só aqui, ó. Musk, o trabalhador esforçado do mundo.com, era, ao mesmo tempo, sortudo e bom no que fazia.
teve uma ideia decente, transformou-a num serviço de verdade e saiu do tumulto.com com dinheiro no bolso, o que era melhor do que muitos dos seus compatriotas podiam dizer. O processo fora doloroso. Musk ansiara por ser um líder, porém as pessoas à sua volta tiveram dificuldade de ver como ele poderia dar certo como CEO. No que ele dizia a respeito, todos estavam errados e ele partiu para provar seu argumento, com o que acabaria levando a resultados ainda mais impressionantes. Aí ele vai criar, né? Ele vai ser o cofundador da PayPal. Olha, ele vendeu a Zip, né? Ele vendeu a Zip2. A venda da Zip2 incutiu em Elon Musk um novo tipo de confiança. Assim como os personagens de videogame que adorava, ele havia passado de fase. Havia solucionado o enigma do Vale do Silício e se tornaram o que todos na época queriam ser, um milionário.com. De cedo, ele já era um milionário. Sua próxima aventura precisaria estar à altura de sua ambição, que crescia rapidamente. Isso levou a buscar uma indústria com montanhas de dinheiro e ineficiências que ele e a internet pudessem explorar. Musk começou a pensar em sua época de estagiário no Bank of Nova Escócia. A grande lição que aprendera naquele emprego, a de que os banqueiros são ricos e tolos, agora parecia uma grande oportunidade. Durante o período em que trabalhara para o diretor de estratégia do banco no início dos anos 90, de 1990, pediram-lhe que desse uma olhada no portfólio de dívidas do terceiro mundo na empresa. Esse monte de dinheiro atendia pelo nome deprimente de dívidas de países menos desenvolvidos. E o Bank of Nova Escócia tinha bilhões de dólares delas. Países da América do Sul e de outras regiões haviam deixado de pagar nos anos anteriores, obrigando o banco a abater parte do valor das dívidas. O chefe de Musk quis que ele examinasse as posses do banco como forma de aprendizado e tentasse determinar quanto aquelas dívidas de fato valiam. Quando se dedicava a esse projeto, Musk se deparou com o que parecia ser uma oportunidade de negócios óbvia. Os Estados Unidos tentavam ajudar a reduzir o endividamento de vários países em desenvolvimento por meio do chamado Plano Brady, em que o governo americano basicamente recomprou as dívidas de países como Brasil e Argentina. Musk notou ali uma jogada de arbitragem. Calculei o valor da recompra e era algo em torno de 50 centavos de dólar, enquanto a dívida mesma era negociada em 25 centavos, explicou. Parecia ser a maior oportunidade já vista, ninguém percebia isso. Elon tentou manter a calma ao telefonar para o Goldman Sachs, um dos principais negociadores desse mercado, e sondar sobre o que havia descoberto. Perguntou quanto da dívida brasileira poderia ser disponibilizada ao preço de 25 centavos. O cara respondeu, quanto você quer? E sugeriu um número ridículo como 10 bilhões de dólares, disse Musk. Quando o negociador confirmou que a operação era viável, Elon desligou o telefone. Eu achei que eles tinham de ser loucos, porra, porque você podia dobrar seu dinheiro. Tudo era apoiado pelo tio Sam. Musk gastara os ganhos do verão de cerca de 14 dólares por hora e havia sido repreendido por usar a cafeteira dos executivos, entre outras infrações ligadas à hierarquia. Imaginou que seu momento de brilhar e ganhar um grande bônus tinha chegado. Entrou correndo na sala do chefe e apresentou a oportunidade de uma vida. Você pode ganhar bilhões de dólares de graça, argumentou. Seu chefe pediu que ele fizesse um relatório logo entregue ao CEO do banco, que prontamente rejeitou a proposta, alegando que o banco já havia se dado mal por causa das dívidas brasileiras e argentina, e não queria mexer com isso de novo. Tentei lhes dizer que não era essa a questão, disse Musk. A questão era que tinha apoio do tio Sam. Não importa o que os sul-americanos fizessem, não tem como perder, a não ser que alguém ache que o tesouro dos Estados Unidos se torne inadimplente. Mas ainda assim eles não quiseram, e fiquei chocado. Mais tarde na vida, quando competi contra os bancos, eu me lembraria desse momento e isso me deu confiança. Porque o que acontece é o seguinte, ele estava querendo montar aqui um sistema usar ele se transformar num banco. As pessoas iam usar, como é muito comum hoje, esse PayPal, as pessoas iam usar coisa que não era comum aqui nos anos 90, formas de pagamento, usar como se ele se tornasse um banco. O Elon Musk ia criar uma startup bancária para as pessoas usarem, para não ter que mais pegar. Como é hoje, coisa mais simples do mundo, coisa que você vê aí todo dia, você usando cartão. As pessoas não entram praticamente mais em banco, elas não usam mais banco. Os bancos têm os serviços digitais. O Elon Musk já tinha pensado nisso lá nos anos 90. Praticamente hoje ninguém usa mais dinheiro, certo? O Elon Musk já estava pensando nisso lá nos anos 90. Você usar a internet
as pessoas iam usar essa startup dele para fazer pagamentos, para mexer com o banco, para não precisar as pessoas irem para fila, por exemplo, de lotérica, como é aqui no Brasil muito comum, né? Hoje em dia só pessoas idosas usam lotérica, ou para fazer jogos, aquelas coisas de fila em lotérica para pagar conta, ou no próprio banco. O Elon Musk já estava pensando nisso lá, 30 anos atrás, o que acabou se tornando realidade. Olha só aqui, olha só, tudo que os banqueiros faziam era copiar o que todos os outros faziam. Se todos os outros pulassem de um maldito penhasco, eles iriam atrás até o fundo. Se houvesse uma pilha gigante de ouro no meio da sala e ninguém fosse pegá-la, eles também não pegariam. Nos anos seguintes, Musk pensou em abrir um banco na internet e discutiu isso abertamente durante seu estágio no Pinnacle, em 95. O jovem Elon falou aos cientistas sobre a inevitável transição para sistemas online que haveria no sistema financeiro, porém eles tentaram dissuadi-lo, argumentando que eras se passariam até que a segurança da internet fosse boa o suficiente para conquistar a confiança dos consumidores. No entanto, Musk continuou convencido de que o setor financeiro podia avançar muito e que ele próprio podia ter uma grande influência sobre os bancos com um investimento relativamente pequeno. Dinheiro é largura de banda pequena, disse ele durante um discurso na Universidade de Stanford em 2003, ao descrever seu raciocínio. Você não precisa de uma grande melhoria de infraestrutura para fazer coisas com ele. Na verdade, é apenas um lançamento num banco de dados. O plano que de fato Musk preparava era mais do que grandioso. Como os pesquisadores do Pinnacle haviam salientado, as pessoas se sentiam muito pouco confortáveis até para comprar livros na internet. Elas podiam se arriscar a digitar um número de cartão de crédito, mas expor suas contas bancárias na rede estava fora de cogitação para muitas. Ora, e daí? Musk queria desenvolver um serviço completo de instituição financeira online, uma empresa que tivesse contas correntes e poupanças, bem como serviços de corretagem e seguros. A tecnologia para criar um serviço assim era possível, mas percorrer o inferno regulatório para criar um banco online a partir do zero parecia um problema incontornável para os otimistas e uma impossibilidade para mentes mais equilibradas. Isso não era apresentar caminhos para se chegar a uma pizzaria ou fazer uma lista de ofertas de imóveis. Era mexer com finanças das pessoas. Haveria repercussões sérias se o serviço não funcionasse conforme fora apregoado. Quer dizer, o cara é um gênio, né? O cara é um gênio. Um gênio. Ele já estava já... Se você está em 2025 aí trabalhando, você vai lá no seu mercado favorito comprar lá, você pega o seu cartãozinho lá, você nem digita. Hoje você nem digita a senha, você só faz... O cara já estava pensando nisso em 95. O que eu estava fazendo em 95? É um negócio incrível. O cara já estava bolando já essas coisas já. Musk levara menos de uma década para deixar de ser um mochileiro canadense e se tornar um multimilionário aos 27 anos. Com seus 22 milhões de dólares, deixou para trás os 3 caras que dividiam um apartamento com ele e comprou um apartamento de 167 metros quadrados num condomínio e reformou. Comprou também um modelo esportivo McLaren F1 por $1 milhão e um pequeno avião a hélice que aprendeu a pilotar. Assumiu a recém-descoberta celebridade, que ganhara como parte do grupo de milionários.com. Permitiu à CNN ir a seu apartamento às 7 da manhã para filmar a entrega do carro. Um caminhão de 18 rodas preto estacionou em frente ao prédio e deslizou para a rua o reluzente veículo prateado, enquanto Musk permanecia de queixo caído e braços cruzados. Existem 62 McLaren no mundo e uma delas é minha, declarou a CNN. Uau! Não posso acreditar que está mesmo aqui. Isso é muito louco, cara. 27 anos. Cara, entendeu? Com essas ideias, entendeu? Tem todo um universo. Tem todo um universo para o sujeito chegar a esse ponto. Mas chegar a esse ponto cedo. Cedo. Outra passagem aqui, ó. Em 1º de julho de 2003, Amber Heard e Tapening deram o pontapé inicial em sua nova empresa. Alguns meses antes, quando estava na Disneylândia, num passeio com a mulher, Amber Heard tivera a ideia do nome Tesla Motors para homenagear o inventor e pioneiro do motor elétrico Nikola Tesla. E porque ele soava bem. Os cofundadores alugaram um escritório que tinha 3 mesas e 2 salas pequenas
num prédio decrépito dos anos 1960, localizado no número 845 da Oak Grove Avenue em Menlo Park. A terceira mesa foi ocupada alguns meses depois por Ian Wright, engenheiro criado numa fazenda na Nova Zelândia e vizinho dos cofundadores da Tesla em Woodside. Wright vinha trabalhando com eles para promover uma startup na área de redes. Como nenhum investidor de risco se interessou, Wright se juntou à Tesla. Quando os três homens começaram a contar seus planos a pessoas próximas, foram alvos de escárnio geral. Encontramos uma amiga num bar de Woodside para contar a ela o que, enfim, havíamos decidido fazer. Um carro elétrico, contou Tarpening. Ela só falou: "Vocês só podem estar brincando comigo." Qualquer um que tenta abrir uma fabricante de carros nos Estados Unidos logo é lembrado de que a última startup bem-sucedida da indústria foi a Chrysler, fundada em 1925. Projetar e desenvolver um carro do zero exige enfrentar um bocado de desafios, mas na verdade conseguir o dinheiro e o know-how era o que frustrara os esforços anteriores, que haviam tentado fazer uma nova empresa automobilística funcionar. Os fundadores da Tesla estavam conscientes dessa realidade. Descobriram que Nikola Tesla havia construído um motor elétrico um século antes e que criar um sistema de transmissão para pegar a potência do motor e enviá-la para as rodas era factível. A parte, de fato, assustadora do empreendimento seria erguer a fábrica para produzir o carro e seus componentes. Entretanto, quanto mais pesquisavam a indústria, mais eles percebiam que os grandes fabricantes de automóveis já não fabricavam de fato seus carros. Os tempos em que Henry Ford recebia o material bruto numa ponta da fábrica em Michigan e depois despachava os carros pela outra havia passado. A BMW não produzia para-brisas, nem estofados, nem espelhos retrovisores, diz Stepney. As únicas coisas que as grandes fábricas de carro ainda faziam eram pesquisas sobre combustão interna, venda, marketing e a montagem final. Por ingenuidade, achamos que poderíamos ter acesso aos mesmos fornecedores para as nossas peças. O plano dos cofundadores da Tesla era obter a licença de algumas tecnologias da AC. Quer dizer, aí eles vão procurar, né? Eles vão procurar alguém que banque essa brincadeira, né? Porque, beleza, eu tenho a ideia de fazer um carro elétrico em 2003. Imagina. Hoje isso é uma realidade. Mas imagina em 2003. Ninguém queria saber disso. Era coisa de ficção científica. E aí eles vão procurar quem? Quem? O Elon Musk. Que ele vai aparecer como o próprio Steve Jobs, né? Daquela história do Apple lá da Apple de 1975. Quando ele era fissurado pela ideia de carro. Quando ele vê que existem uns caras que têm ideia para montar, né, para criar um carro elétrico, aí ele vai cair em cima dos caras assim com força. Olha aqui, ó. Se alguém de Detroit tivesse dado uma passada na Tesla Motors, naquele momento teria rido histericamente. A soma total de expertise em automóveis da empresa era de dois caras que gostavam muito de carros e outro que criaram uma série de projetos para feiras de ciências baseados numa tecnologia que a indústria automotiva considerava ridícula. Como se não bastasse, a equipe fundadora não tinha nenhuma intenção de recorrer a Detroit para pedir conselhos sobre como iniciar uma fábrica de carros. Não. A Tesla faria o que todas as outras startups do Vale do Silício haviam feito antes dela. Contratar um bando de engenheiros jovens e famintos e descobrir as coisas conforme elas avançassem. Não importava o fato de a área da Baía de São Francisco não ter nenhuma história real de um modelo assim ter funcionado para algo como um carro, nem que criar algo físico tão complexo tivesse pouco em comum com desenvolver um aplicativo. O que a Tesla tinha, antes de tudo, era a percepção de que as baterias de íons de lítio 18650 haviam se tornado realmente boas e continuariam a melhorar. Esperava-se que isso, combinado a algum esforço e alguma inteligência, fosse o suficiente. Quer dizer, como eu falei, eles vão se unir ao Musk e esse processo vai levar anos. O Musk vira assim e fala assim, não, ano que vem o carro elétrico vai estar funcionando, viu? Aí ele fazia o anúncio, e nada, e pegando dinheiro, né? A ponto do negócio praticamente falir. Os tempos em que as pessoas eram ambíguas em relação ao custo de fabricação do Roadster, o carro, né, também haviam acabado. De acordo com Pope, Elon estava empolgado e disse que cumpriríamos um intenso programa para baixar os custos.
Ele fez um discurso afirmando que trabalharíamos sábados e domingos e dormiríamos embaixo das mesas até o carro ficar pronto. Alguém entregou os pontos e argumentou que todos vinham trabalhando duro e precisavam de uma folga. Precisavam ver suas famílias. Elon retrucou: eu diria a essas pessoas que elas poderão passar muito tempo com suas famílias quando formos à falência. Fiquei meio que, uau, mas entendi o recado. Venho de uma cultura militar onde simplesmente é preciso fazer seu objetivo se concretizar. Os funcionários passaram a ter de se reunir às 7 da manhã, toda quinta-feira, para a atualização da lista de materiais. Todos precisavam saber o preço de cada componente e ter um plano convincente para consegui-los a preços menores. Se o motor custava $6.500 no fim de dezembro, Musk queria que o seu preço fosse de $3.800 em abril. Os custos eram postos em planilhas e analisados todo mês. Se você começasse a ficar para trás, as consequências eram terríveis, revelou Pope. Todo mundo podia ver isso e quem não cumpria suas metas era demitido. Elon tem uma mente que é um pouco como uma calculadora. Se você puser no projetor um número que não faz sentido, ele o identificará. Ele não deixa passar nada. Pope considerava o estilo de Musk agressivo, porém gostava do fato de ele ouvir um argumento analítico bem fundamentado e então mudar de ideia quando lhe apresentava um bom motivo. Segundo ele, alguns achavam que Elon era muito duro, esquentado, até tirânico, mas eram tempos difíceis e aqueles de nós, próximos da realidade operacional da empresa, sabíamos disso. Eu gostava por ele não adoçar as coisas. De novo, né? Steve Jobs, mesmíssimo esquema. Mesmíssimo esquema. Se você não mostrasse que você tinha competência e capacidade e não se entregasse ao trabalho, rua, vai procurar outro emprego. Aí ele vivia junto com os colaboradores, procurando os jovens engenheiros que saíam das faculdades para trabalhar, secos para trabalhar, né? No campo do marketing, Musk fazia buscas diárias no Google atrás de notícias sobre a Tesla. Se encontrasse uma matéria ruim, ordenava a alguém que desse um jeito, embora o pessoal de relações públicas da empresa pouco pudesse fazer para controlar os repórteres. Um funcionário deixou de ir a um evento para assistir ao nascimento do filho. Musk o demitiu por e-mail, dizendo: isso não é desculpa, estou extremamente decepcionado. Você precisa entender quais são suas prioridades. Estamos mudando o mundo e a história. Ou você está comprometido ou não está. Membros do departamento de marketing que cometiam erros gramaticais em e-mails eram dispensados, assim como aqueles que não tivessem feito nada impressionante recentemente. Ele pode ser muito intimidante às vezes, mas não tem uma percepção real de quanto pode ser autoritário, disse um ex-executivo da Tesla. Fazíamos reuniões e apostávamos em quem sairia ensanguentado ou com hematomas. Se alguém dissesse a ele que tinha tomado uma decisão específica porque era o modo padrão como as coisas sempre foram feitas, ele logo botava a pessoa para fora da reunião dizendo: nunca mais quero ouvir essa frase. Do que temos que fazer é muito difícil e nada feito pela metade será tolerado. Ele simplesmente acaba com você e se você sobreviver, ele determina se você é confiável. Ele tem que entender que você é tão louco quanto ele. Esse ethos permeava toda a empresa e todos entendiam depressa que Musk estava falando sério. Steve Jobs. É o método Steve Jobs de trabalho. Se você não aguenta, se você é mimimi, você pega o beco. Nós só queremos aqui quem aguenta. O Steve Jobs fez isso direto. Deixa eu pegar aqui uma fotinha do Steve Jobs aqui na época da Apple aqui, ó. É isso aqui, ó. Você tá pensando que é brincadeira? Aqui, ó. Olha lá junto com os jovens lá, ó. Isso aqui é brincadeira? Você aí que tá pensando no seu concurso público, né? Você não ia trabalhar com o Steve Jobs nem a pau. Nem com o Elon Musk, nem a pau. Olha só que interessante isso aqui que eu tirei do livro. Olha só. Dor, Sofrimento e Sobrevivência, no capítulo 8. Quando se preparava para filmar Homem de Ferro, no início de 2007, o diretor Jon Favreau alugou um complexo em Los Angeles que já pertencera a Hughes Aircraft, companhia de desenvolvimento aeroespacial e tecnologia de defesa, criada 80 anos antes por Howard Hughes. As instalações, uma série de hangares interligados, serviram de escritório para a produção do filme e de inspiração para Robert Downey Jr.,
que faria o papel de Homem de Ferro e de seu criador humano, Tony Stark. Downey se sentiu nostálgico ao examinar um dos hangares maiores que exalava decadência. Não muito tempo antes, aquele prédio abrigara as grandes ideias de um grande homem que sacudira indústrias e fizera as coisas a seu modo. Downey ouvira alguns rumores sobre uma figura parecida com o Hugh chamado Elon Musk, que construíra seu próprio complexo industrial dos tempos modernos, a cerca de 16 quilômetros de onde ele estava. Em vez de imaginar como devia ter sido a vida de Hughes, Downey podia talvez sentir o gosto da coisa de verdade. Em março de 2007, ele foi à sede da SpaceX em El Segundo e acabou sendo guiado por Musk em pessoa num passeio para conhecer o local. Eu não me impressiono facilmente, mas aquele lugar e aquele cara eram incríveis, contou Downey. Para o ator, as instalações da SpaceX pareciam uma exótica e gigantesca loja de equipamentos. Funcionários entusiasmados corriam para lá e para cá, mexendo em uma variedade de máquinas. Jovens engenheiros interagiam com operários da linha de montagem. Todos pareciam compartilhar uma empolgação genuína com o que estavam fazendo. Parecia uma startup radical, disse Downey. Depois da visita inicial, ele foi embora satisfeito com o fato de os cenários que estavam sendo montados nas antigas instalações de Hughes terem paralelo com a fábrica da SpaceX. As coisas não pareciam fora de propósito, contou. Além de ver aquele ambiente, Downey queria entrar na psique de Musk. Os dois caminharam, sentaram-se na sala de Musk e almoçaram. Downey apreciou o fato de Musk não ser um programador maluco, fedorento e irrequieto, que lembrava aí o Steve Jobs, né? Que o Steve Jobs era o programador maluco, fedorento, não tomava banho, que é a própria ideia do sujeito que mexe com o computador, aquele que fica horas e horas, dias, né, em frente do computador, jogando. É a ideia clichê do programador. O Musk não. Em vez disso, assimilou as excentricidades acessíveis de Musk e a sensação de que ele era do tipo despretensioso que podia trabalhar ao lado das pessoas na fábrica. De acordo com o ator, tanto Musk quanto Stark era o tipo de homem que havia encontrado uma ideia pela qual viver e algo para se identificar e não desperdiçaria um instante. Quando voltou para o escritório da produção de Homem de Ferro, Downey pediu a Favreau que se certificasse de colocar um Roadster, um carro, né, na oficina de Tony Stark. À primeira vista, isso significaria que Stark era tão descolado e bem relacionado que podia ter um Roadster antes mesmo de um modelo ser posto à venda. Numa análise mais profunda, o carro, situado com o objeto mais próximo da mesa de Stark, serviria como uma espécie de vínculo entre o ator, o personagem e Musk. Depois de conhecê-lo e torná-lo real para mim, senti como se estivesse presente na oficina, disse Downey. Eles se tornaram contemporâneos. Elon era alguém com quem Tony provavelmente sairia e se divertiria. Ou mais provavelmente, eles fariam algumas estranhas expedições à selva juntos para beber poções com os xamãs. Isso o Downey falando. Depois do lançamento do Homem de Ferro, Favreau começou a falar do papel de Musk como inspiração para a interpretação de Downey. Em muitos níveis, isso foi uma forçação de barra. Musk não é bem o tipo de cara que toma uísque no banco de trás de um Humvee em um comboio militar no Afeganistão. No entanto, a imprensa adorou a comparação e Musk passou a ter mais destaque como figura pública. Aqueles que o conheciam como o cara do PayPal passaram a vê-lo como o homem de negócios rico e excêntrico por trás da SpaceX e da Tesla. Temos que lembrar que nesse período aqui, poucas pessoas conheciam Elon Musk. O filme ele vai dar um destaque, né? O próprio diretor vai dizer, não, a gente se inspirou no Elon Musk. Nessa época aqui, o Elon Musk não era o cara que hoje é extremamente conhecido. Um homem que esteve lá com o Trump, né? Esteve no governo Trump, esteve, não sei como é que está agora, no momento que esse vídeo vai ser postado, se os dois aí, se tudo foi se a briga que o Trump teve com o Musk é real ou não. Eu acredito o seguinte, depois de eu ler o livro, eu acredito que é real a briga sim. Que não foi armado não. Não foi armado não. Porque o Musk é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E dois bicudos não se beijam, né? Olha só, no fim da tarde do dia 28, a equipe da SpaceX ergueu o Falcon 1, pondo-o em sua posição de lançamento. Mais uma vez, o foguete destacou-se no horizonte, qual um artefato bizarro de uma tribo de Ilhéus, enquanto palmeiras balançavam ao lado e algumas poucas nuvens cruzavam o céu de um azul espetacular. Nessa época, a SpaceX havia aperfeiçoado suas transmissões via webcast,
transformando cada lançamento numa grande produção, tanto para seus funcionários quanto para o público. 2 executivos de marketing da companhia passaram os 20 minutos anteriores ao lançamento analisando todos os detalhes técnicos da operação. Dessa vez, o Falcon 1 não transportaria carga de verdade. Nem a empresa, nem as forças armadas queriam ver mais alguma coisa explodindo ou se perdendo no mar. O foguete levaria uma carga útil fictícia de 163 quilos. Eles já tinham feito várias e várias tentativas dos foguetes saírem, né? Aí eu lendo o livro pensando, caramba, como é que os caras faziam, né? Você tá aqui em 2007, 2008, como é que os caras faziam com aqueles foguetes em 1958? Incrível, né? Os caras estavam tentando de novo colocar foguete no espaço. Quer dizer, sendo que os caras já tinham lá atrás, na década de 50, lembra? Moonraker, aqui ó, do Ian Fleming, que já estava já colocando como seria, né? Tava colocando como seria a corrida espacial no Ian Fleming do James Bond. Quer dizer, os caras estavam com dificuldades para colocar foguetes no espaço em 2000 e tanto, hein? Foram várias tentativas aqui, várias tentativas. Como eu falei, a própria empresa do Elon Musk já está aí na falência, por os caras não conseguirem. O fato de a SpaceX ter sido reduzida ao teatro do lançamento não incomodou os funcionários nem diminuiu seu entusiasmo. Quando o foguete rugiu e em seguida alçou o voo, os funcionários da sede da companhia explodiram em festa. Cada marco que se seguiu, evacuação da ilha, checagem no motor com resultado positivo, foi novamente recebido com assovios e gritos. À medida que o primeiro estágio do foguete caía e o segundo estágio disparava num voo em cerca de 90 segundos, os funcionários ficaram extasiados, enchendo a webcast de gritos de euforia. Perfeito! Disse um dos locutores. O motor Kestrel emitiu um brilho vermelho e iniciou sua queima de 6 minutos. Quando o segundo estágio disparou, enfim, pude voltar a respirar e meus joelhos pararam de tremer, disse McClaury. A carenagem se abriu na marca dos 3 minutos e caiu de volta à Terra. E finalmente, aos 9 minutos de viagem, o Falcon 1 se fechou conforme planejado e entrou em órbita, tornando-se a primeira máquina de construção privada a realizar tal feito. Foram necessários 6 anos. 6 anos para o negócio tomar feito. 6 anos. Entendeu? Ai. Aqui, ó. 4,5 a mais do que Musk previra e 500 pessoas para tornar esse milagre da ciência moderna e dos negócios realidade. 6 anos de tentativa. E comendo a fortuna pessoal do Elon Musk. Nessa brincadeira. Você soube disso? Lá por volta dos anos 2000 e pouco? Você tem ideia disso? Há a impressão de que a SpaceX sofre de uma rotatividade de funcionários incrivelmente alta e a empresa, sem dúvida, produzia um número razoável de corpos. Entretanto, muitos dos executivos essenciais que ajudaram a abrir a empresa permaneceram uma década ou mais. Entre o pessoal da engenharia, a maioria fica pelo menos 5 anos para ter a opção de comprar ações e ver seus projetos avançarem. Este é o comportamento típico de qualquer empresa de tecnologia. A SpaceX e Musk também pareceram inspirar um nível incomum de lealdade. Elon tem conseguido evocar um fervor do tipo Steve Jobs entre seus soldados. Sua visão é muito clara, disse Singh. Ele praticamente hipnotiza o interlocutor. Lança aquele olhar louco e é como... Sim, podemos chegar a Marte. Leve isso um pouco mais adiante e você será inundado por uma onda sadomasoquista de dor prazerosa que se sente quando se trabalha para Musk. Muitos dos que entrevistei para este livro criticaram as horas de trabalho, o estilo direto de Musk e suas expectativas às vezes absurdas. No entanto, quase todos, mesmo os que tinham sido demitidos, ainda o veneravam e falavam dele num tom geral, reservado para super-heróis e divindades. A sede original da SpaceX em El Segundo não condizia bem com a imagem desejada pela empresa de um lugar onde caras legais querem trabalhar. As novas instalações da empresa em Hawthorne não sofrem desse problema. O endereço do prédio é o número 1 da Rocket Road, com o aeroporto municipal de Hawthorne e várias fábricas e empresas de máquinas e ferramentas, e tendo, né, como vizinhas.
Embora o prédio da SpaceX se pareça com os outros em tamanho e formato, sua pintura totalmente branca o torna discrepante na paisagem. A estrutura parece uma geladeira retangular colossal plantada no meio de uma área particularmente sem graça do vasto condado de Los Angeles. Quer dizer, um lugar, assim, bem nada a ver, né? Mas que tá lá a empresa do Elon Musk. Entendeu? Olha aqui mais aqui pra frente, ó. Olha só que legal aqui, ó. A ideia de Musk como especialista em design, de novo, né? Há muito tempo me parece bizarra. Ele é físico por natureza e se comporta como um engenheiro. Portanto, grande parte do que Musk demonstra que ele deveria se encaixar no estereótipo do Vale do Silício, de nerd esquisitão que só saberia o que é um bom design se lesse sobre isso num livro. A verdade é que pode ser que parte disso valha para Musk e ele transformou isso numa vantagem. Ele é muito visual, pode guardar no cérebro coisas que outros consideraram bonitas e depois resgatá-las a qualquer hora. Esse processo o ajudou a desenvolver um olho bom que ele combinou com as próprias sensibilidades, enquanto também aprimorava a capacidade de expressar em palavras o que quer. O resultado é uma perspectiva confiante e assertiva que reflete o gosto dos consumidores. Assim como Steve Jobs antes dele, Musk é capaz de inventar produtos que os consumidores sequer sabiam que queriam. As maçanetas da porta do carro, né? A tela touchscreen gigante e visualizar uma identidade comum para todos os produtos e serviços. Elon considera a Tesla uma empresa de produtos, disse Van Rooshausen. Está obcecado em que se faça o produto certo. Tenho que produzi-lo para ele e me certificar de que é bonito e atraente. O Steve Jobs fazia isso também. Design acima de tudo. Design, super design, entendeu? Você tem que fazer o mais bacana, o mais bonito. O Steve Jobs tinha muito isso, muito. Assim, você tem à mão um produto espetacular em mão. Eu falei disso no livro do Steve Jobs, né? Você tem que ter o melhor computador. Você tem aquela sensação de que você comprou algo realmente assim espetacular para a sua vida, que vale a pena, entendeu? Vale a pena. Olha aqui, ó. Membros da indústria de tecnologia tendem a comparar o dinamismo de Musk e a abrangência de sua ambição aos de Bill Gates e Steve Jobs. Elon tem aquela profunda estima pela tecnologia, pela atitude sem restrições de um visionário e a determinação para perseguir coisas no longo prazo que ambos tinham, diz Edward Young. Um menino prodígio que trabalhou para Jobs e Gates e acabou se tornando arquiteto-chefe de softwares da Microsoft, e mostra a acessibilidade para entender o consumidor de Steve, juntamente com a capacidade de contratar ótimos profissionais fora de sua área de conforto, que é mais como Bill. Quando se chega a desejar que Bill e Steve tenham tido um filho, quase se chega a desejar que Bill e Steve tenham tido um filho ilegítimo projetado geneticamente, e quem sabe talvez devêssemos estudar o genótipo de Elon para ver se isso foi o que aconteceu. Steven Joverson, um investidor de risco que pôs dinheiro na SpaceX, na Tesla e na SolarCity, trabalhou para Jobs e conhece bem Gates e também descreve Musk como uma mistura aprimorada dos dois. Assim como Jobs, Elon não tolera jogadores C e D, explicou, mas eu diria que ele é mais simpático do que Jobs e um pouco mais refinado do que Bill Gates. Gilverson completou o raciocínio ao afirmar: Elon tem a perícia em engenharia de Gates, só que é mais interpessoal. É preciso estar lá fora no espectro com Gates. Elon tem mais encantos interpessoais. Ele é como Jobs. Nenhum dos dois gosta de lidar com pessoas estúpidas. Mas com Jobs era mais uma montanha russa nessa coisa de herói, em que os funcionários uma hora gostavam dele, na outra não gostavam. Também acho que Elon teve mais realizações. O Elon Musk, ele tem, né? Se você parar para pensar, o Steve Jobs, ele vai ter aquela empresa de cinema, tem uma empresa de cinema que ele fundou em 95, né, que fez o Toy Story, e teve lá a Apple. Já se você olhar aqui, o Elon Musk estava em várias frentes. É um negócio assim muito mais complexo, muito mais difícil de você lidar, de você trabalhar. No meu entendimento, o Elon Musk, ele é mais completo do que o Steve Jobs. Ele é mais completo. Os dois fizeram uma revolução. Mas depois de ler pelas duas biografias, o Elon Musk ele é mais completo.
entendeu? A forma como ele trabalhou isso, como ele tá ao longo do tempo, é muito mais do que Steve Jobs, muito mais. Musk não é apenas um bilionário, é um visionário quase messiânico, né? Ele fez muito mais do que o Jobs. Olha só, aí a gente tem aqui, né? Após 2015, que eu coloquei o que foi o Elon Musk depois de 2015, depois do livro, para a gente se situar, né, nas realizações do Elon Musk, porque o livro ele é de 2015, a gente tem uma defasagem de 10 anos. Olha só, desde a publicação da biografia, Elon Musk passou por transformações históricas em sua carreira e imagem pública. Veja os principais marcos. SpaceX, 2015, começa a aterrissar foguetes com sucesso. Aqui, inclusive, no livro tá começando essa ideia aqui no livro. Em 2020, primeiro voo tripulado com a NASA, o Crew Dragon. 2023 2024, desenvolve o Starship, projeto para levar humanos à Lua e Marte. Tesla, 2017, lança o Model 3, que se torna o carro elétrico mais vendido do mundo. 2020, Tesla entra no índice S&P 500 e Musk se torna o homem mais rico do mundo por valor de mercado. 2023 e 2024, Tesla lidera a venda de veículos elétricos globalmente, desenvolvimento de IA para carros autônomos. Energia. A Tesla incorpora a SolarCity e lança o Tesla Energy. Desenvolve Powerwall e Powerpack, soluções de armazenamento residencial e comercial de energia solar. Você vê que o negócio ele não parou, né? É o Neuralink. O Neuralink é famoso. 2017 e 2024, desenvolve implantes cerebrais para restaurar visão, controle motor e eventualmente integrar humanos a IA. The Boring Company cria túneis subterrâneos experimentais para mobilidade urbana, como em Las Vegas. Aqui no livro também ele já estava pensando sobre isso. O Twitter, o X, 2022, compra o Twitter por 44 bilhões de dólares, renomeando-o para X. Implementa mudanças controversas, política de moderação, verificação paga, redução de equipe. Envolve-se em debates sobre liberdade de expressão, censura e desinformação. Imagem pública. Passa a ser uma figura polarizadora, reverenciado por inovadores, criticado por sua impulsividade, declarações políticas e comportamento errático nas redes sociais. Defensor vocal da liberdade de expressão irrestrita, criptoativos e inteligência artificial segura. Quer dizer, e também o Brasil está, como eu citei aqui o Brasil, inclusive na questão da dívida, das dívidas do Brasil dos anos 80, anos 90, das dívidas que o Brasil tinha, né? O Elon Musk conhece bastante o Brasil, inclusive já viajou várias vezes aqui para o Brasil, viu? Imagina, olha só, e inclusive as contendas que ele tem com o pessoal do STF, com o governo brasileiro, com a primeira-dama brasileira, com tudo isso, o Elon Musk esteve envolvido aí nesses últimos anos aí, confusões pra caramba. O livro Elon Musk, de Ashley Vance, é uma biografia reveladora e equilibrada, que mostra tanto o gênio visionário quanto o chefe implacável. É leitura essencial para entender como o único homem conseguiu desafiar setores inteiros, aeroespacial, automobilístico, energia e comunicação, com uma mistura de obsessão, risco e genialidade. Desde 2015, Elon Musk se tornou a figura mais disruptiva da era moderna, impulsionando ideias que pareciam ficção científica, como eu falei, né? E moldando debates sobre tecnologia, ética, liberdade e o futuro da humanidade. Isso é o Elon Musk nestes 25 anos aí que ele está aí trabalhando aí, beleza? Então esse é o livro Elon Musk, como o CEO bilionário da SpaceX e da Tesla está moldando o nosso futuro, escrito por Ashley Vance, este livro aqui, ó. Beleza? Que eu faço uma comparação com o livro do Steve Jobs que tem no canal, tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente se você quer comprar esse livro. Eu vou deixar o link aí na descrição. Nós estamos muito modernos, né? Nós somos modernos demais e esses caras que foram, né, os responsáveis, a turma toda do Vale do Silício de 1997 para cá é que transformou esse mundo no que temos hoje, para o bem e para o mal, beleza? Então vou deixar o link aí da Amazon, do Jeff Bezos, né? Concorrente do Elon Musk,
Vou deixar aí o link aí na descrição para você comprar o livro ou comprar outras coisas se você quiser, recebendo na sua casa no maior conforto. Em 2 dias, 3 dias, você recebe o produto que você quiser. Até a Ferrari, eu acho que deve chegar em poucos dias na sua casa, se quiser comprar uma Ferrari, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem. Olha o amigo do Trump. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Brigadão. Até semana que vem. Tchau, tchau.